para se defender. Então vamos ver o desfecho da história de Esther, dessa história que nós estamos acompanhando aí há 9 domingos. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando a palavra do rei e a sua ordem deveriam ser executadas, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam apoderar-se deles, aconteceu o contrário, pois os judeus é que se apoderaram dos que os odiavam. Nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. Se você bem lembra, meus irmãos, no final do capítulo 8, que nós vimos no outro domingo, diz que haviam muitos entre os povos, e muitos eram dos povos da terra que se tornavam judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Então, essa guerra que está acontecendo aqui é dos judeus contra aqueles que os odiavam, contra aqueles que se levantaram para os destruir, porque o decreto de Amã dizia que o povo poderia se levantar e se organizar para matar os judeus e saquear os seus bens, e que eles deveriam matar não apenas os judeus, mas crianças, mulheres, homens, todos, eles deveriam eliminar os judeus da face da terra. Então, alguns desses se converteram, temor caiu sobre eles e eles viraram judeus, mas ainda tiveram muitos outros que permaneceram querendo destruir os judeus. Então, essa guerra que está acontecendo é justamente dos judeus lutando contra aqueles que os odiavam. Verso 2, capítulo 9, verso 2. Nas suas cidades e em todas as províncias do rei Assuero, os judeus se reuniram para atacar aqueles que queriam destruí-los. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os oficiais das províncias, os sátrapas, que eram tipo prefeitos, os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque o temor de Mordecai tinha caído sobre eles, porque Mordecai era grande na casa do rei, e a fama dele se espalhava por todas as províncias. O seu poder ia aumentando cada vez mais. Então lembre-se que no último capítulo nós vimos também Mordecai sendo honrado. Esther chama Mordecai para que ele administre a casa de Amã, que havia sido morto, né? E aí Mordecai, o rei, olha para Mordecai e vê que Mordecai era um excelente oficial nos anos anteriores, dá a Mordecai o anel de honra do rei para assinar todos os decretos e coloca Mordecai como o segundo no reino. Então a segunda pessoa mais poderosa no reino passa a ser Mordecai. Antes era Amã, o inimigo dos judeus. Então Mordecai está aqui agora sendo um homem muito poderoso, e a fama de Mordecai está se espalhando por toda a terra da Pérsia, por todo o reino persa, o império persa. Então Mordecai está em alta, e as pessoas, vendo esse poder de Mordecai, a influência de Mordecai, começam a ajudar os judeus durante essa luta, durante essa guerra. Verso 5. Assim os judeus mataram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando, destruindo e fazendo com os seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farsmata, Arizai, Aridai e Vaizata, que eram os 10 filhos de Amã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus. Porém, no despojo não tocaram. No mesmo dia, o rei foi informado do número dos mortos na cidadela de Suzã. O rei disse à rainha Esther: na cidadela de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã. E nas demais províncias do rei, o que será que fizeram? E agora, qual é o seu pedido? Peça e lhe será dado. Você tem ainda algum outro desejo? Será concedido. Então Esther disse: se for do agrado do rei, permita aos judeus de Suzã era a capital, que também amanhã façam segundo o decreto de hoje, e pendurem em forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então o rei ordenou que assim se fizesse.
Um decreto foi publicado em Suzã e os cadáveres dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã se reuniram também no dia 14, ou seja, no dia seguinte do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, porém, no despojo, não tocaram. Também os demais judeus que viviam nas províncias do rei se reuniram e se organizaram para defender a vida e se livrar dos seus inimigos. Mataram 75.000 dos que os odiavam, porém, no despojo, não tocaram. Isto aconteceu no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mesmo mês e descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Por isso os judeus das vilas, que moram nas aldeias do campo, fazem do dia 14 do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festa, e um dia em que mandam presentes uns aos outros. Mordecai escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que moravam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo mês, todos os anos, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, o mês em que a tristeza virou alegria e o luto se transformou em festa, e que esses fossem dias de festa e de alegria e de troca de presentes e dádivas aos pobres. Assim, os judeus aceitaram como costume o que naquele tempo haviam feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes havia ordenado por escrito. Porque Amã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha planejado destruir os judeus e tinha lançado o pur, isto é, sortes, para os assolar e destruir. Mas Ester foi falar com o rei e ele ordenou por cartas que o plano perverso de Amã, que ele tinha elaborado contra os judeus, recaísse sobre a sua própria cabeça e que ele e os seus filhos fossem enforcados. Por isso esses dias são chamados de Purim, do nome Pur. Daí, por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia acontecido, os judeus decidiram que eles mesmos, os seus descendentes e todos os que viessem a se juntar a eles, não deixariam de comemorar estes 2 dias, segundo o que se havia escrito a respeito deles, no tempo marcado, todos os anos. E que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias e em todas as cidades, que estes dias de Purim jamais iriam desaparecer entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. E até os dias de hoje, essa festa é comemorada entre os judeus. 29. Então a rainha Ester, filha de Abiaio, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade uma segunda carta, para confirmar a carta de Purim, e mandaram cartas a todos os judeus, as 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes haviam ordenado, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, a respeito do jejum e do seu lamento. E o decreto de Ester estabeleceu estas particularidades de Purim, e se escreveu no livro. Capítulo 10. Depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos demais atos do seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, não está tudo escrito no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade da sua nação. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, obrigado, Deus, obrigado por mais um dia de domingo, obrigado porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui como teu povo, reunidos para celebrar esse dia, celebrar a morte e ressurreição
do teu Filho Jesus Cristo, que nos redimiu dos nossos pecados, que nos tornou em novas criaturas e nos fez sermos chamados de teus filhos, Pai. Obrigado por isso, obrigado pela obra de Cristo, obrigado porque o Senhor nos deu um dia para celebrar todas as semanas, Deus, na tua presença, e esse dia é o dia de domingo. Obrigado porque o Senhor nos trouxe e nos reuniu. Que o Senhor possa nos falar, ó Deus, e trazer o teu Espírito para confirmar essas palavras nos nossos corações e que sejamos aperfeiçoados por essas palavras, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Bom, meus irmãos, então, eis aqui o desfecho da história de Esther. Uma história que é de tensão desde os primeiros capítulos. A maior parte da história de Esther, e nós vimos nas últimas semanas, é uma história de apreensão, de tensão, de medo para os judeus. Eles estão com medo de serem destruídos, eles estão numa terra estranha, na casa da Pérsia. Um governante louco, que é Assuero, que descarta rainhas porque elas não obedecem os seus pedidos, que não tem medo de ninguém e que faz guerras e que faz banquetes e que escreve decretos de genocídio para os judeus, sem nem mesmo perguntar quem era esse povo. Um rei que aceita propinas, um rei mau, uma terra de povos maus. E aqui está o povo de Deus nessa terra, e a gente viu que nessa terra a maior parte é sofrimento, é lamento, é choro, é jejum, é escravidão, é exílio, mas a gente vê que no final da história temos um final feliz. História essa que não fala sobre Deus, que não escreve o nome de Deus. Nós não temos, é o único livro da Bíblia que não tem escrito o nome de Deus, é o livro de Esther. Mas nós vimos que, apesar disso, Deus está agindo. Desde o início do livro, Deus está preparando pessoas, momentos, situações, e a gente vai ver que vai culminar com a vitória do povo de Deus, aqui no capítulo 9 e no capítulo 10. Nós vemos que o povo de Deus, embora estivesse em uma terra estranha, embora estivessem quase que mortos e aniquilados por causa dos seus inimigos, conseguem uma reviravolta que parece coisa de novela. Aquelas reviravoltas que acontecem nos melhores filmes, nas melhores novelas, no final, acontecem aqui no livro de Esther. E o povo de Deus consegue vencer os seus inimigos. E essa história, e especialmente esse capítulo 9 e capítulo 10, trazem alguns ensinamentos para a gente, para também os dias de hoje. E o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é um ponto bastante espinhoso e bastante difícil de ser tratado, porque é um tema que é um pouco estranho para a gente que vive hoje no século 21. E é o tema da guerra, o tema da guerra santa. Como assim? O povo de Deus lutando contra os seus inimigos. Nós vimos aqui que muitas pessoas morreram nessa guerra. O texto vai dizer que 175 mil pessoas morreram ao fio da espada, os inimigos dos judeus. Nós vimos que os filhos de Amã foram mortos e depois, no dia seguinte, foram pendurados, os seus cadáveres foram pendurados. Então são cenas, é um tema bastante complicado, principalmente para a gente que vive hoje no século 21 com o testemunho de Jesus Cristo que nos manda amar os nossos inimigos. Como que a gente trata esse tema da Guerra Santa? E é um tema recorrente, principalmente no Antigo Testamento. Quantas guerras nós não vimos no decorrer do Antigo Testamento? O povo de Deus lutando contra outros povos e vencendo esses povos, muitas vezes perdendo também, sendo subjugados, sendo levados para o exílio, muitas mortes, muita destruição, sabe? Guerras, guerra santa. Como que nós tratamos desse assunto nos dias de hoje? Como que nós, cristãos do século 21, lemos esses textos e podemos absorver algo positivo desses
textos. Bom, essa guerra santa, ela começa lá em Gênesis. Como eu já bem falei para vocês aqui em outros domingos. Gênesis, lá no capítulo 3, no verso 15. Deus, após o homem pecar, após o homem comer do fruto proibido e ser seduzido pela serpente, ele vai trazer algumas palavras de juízo ali sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E dentre essas palavras, ele vai dizer para a mulher e para a serpente que existiria uma inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Mas como assim descendentes da serpente? Bom, a serpente, que era o próprio Satanás, teria descendentes, teria filhos, não filhos físicos. A serpente não iria fecundar, né? A serpente não iria, gerar filhos humanos, mas filhos espirituais. A serpente, que era o próprio Satanás, teria, no decorrer da história da humanidade, pessoas que representariam esse ódio da serpente, a maldade da serpente, mas também teria uma outra descendência, que era a descendência da mulher. E dessa descendência da mulher viria o Salvador da humanidade, que era o próprio Jesus Cristo. E Deus vai dizer ali em Gênesis capítulo 3, verso 15, que existiria entre essas duas descendências, entre a descendência da mulher, que eram os filhos do bem, digamos assim, e a descendência da serpente, que eram os filhos do mal, existiria uma inimizade. E que essa inimizade iria percorrer toda a história da humanidade, mas essa inimizade iria acabar quando o filho da mulher destruísse a serpente. Isso aconteceu lá em Jesus Cristo. Bom, por isso que nós temos no Antigo Testamento essa guerra, essa inimizade, essa luta entre bem e mal, essa luta entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Essa luta, essa guerra santa vai percorrer todo o Antigo Testamento. E por isso que a gente vai ver que no Novo Testamento não vai ter mais essa guerra, essa luta, essa guerra santa. E é por isso que Jesus Cristo vai dizer que agora, a partir dele, nós devemos amar os nossos inimigos. Mas essa guerra existe, é um assunto espinhoso que a gente tem que tratar. Bom, essa guerra santa, ela tem também, na sua essência, dois objetivos. O primeiro deles é a preservação do povo de Deus. A semente da mulher, lá de Gênesis, que deveria caminhar até nascer Jesus Cristo, que seria o filho da mulher, essa linhagem deveria ser preservada no decorrer da história. E aí nós temos, por exemplo, diversas guerras onde o povo de Deus é obrigado a lutar para se defender, como é o caso do livro de Esther. Os judeus não queriam guerrear contra os persas, meus irmãos. Os judeus estavam ali cumprindo o seu papel na sociedade persa, trabalhando no exílio, mas eles receberam um decreto dizendo que aqueles que os odiassem poderiam destruí-los e roubar os seus pertences. Então o povo vai lutar aqui para ser preservado, é uma luta para preservar a própria vida. Então, no decorrer da história do Antigo Testamento, nós vamos ver diversas lutas da preservação desse povo. E por que esse povo precisava ser preservado? Porque desse povo viria Jesus Cristo. Desse povo viria a salvação para a humanidade. Então, é uma luta por preservação. É uma guerra por preservação desse povo. E nós vemos que no decorrer da história, muitos outros povos foram aniquilados no decorrer da história. Quantos povos não são citados no Antigo Testamento que desapareceram, que não existem mais nos dias de hoje? Um desses povos, por exemplo, são os amalequitas. Os amalequitas que dos seus descendentes surgiu Amã, inimigo dos judeus. E que Deus, lá na época de Saul, quando Saul era rei de Israel, mandou Saul destruir esses amalequitas. Por quê? Porque esses amalequitas eram inimigos de Deus. Esses amalequitas foi um povo que atacou os judeus pelas costas quando eles estavam saindo lá da terra do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e começaram a sua peregrinação pelo deserto. Eles foram atacados pelas costas por um povo mau, e esse povo eram os amalequitas. E Deus esperou durante séculos esse povo para poder finalmente trazer juízo sobre esse povo. E esse é o segundo ponto da Guerra Santa. Quando nós vemos essas guerras no Antigo Testamento, do povo de Deus contra outros povos,
eles também apontam, além da preservação do povo de Deus, eles apontam também para o juízo de Deus sobre outras nações. Deus trazendo o seu povo como espada de juízo sobre outras nações. Nações que não eram inocentes, meus irmãos. Nações más, como os amalequitas, como outras nações que praticavam o mal, que adoravam outros deuses, que lutavam contra o povo de Deus e que tentavam destruir o povo de Deus. Então, é um assunto espioso, é um assunto que existe no Antigo Testamento e que a gente tem que saber o que significa e saber como que a gente trata esse assunto da Guerra Santa nos dias de hoje. Então, essa Guerra Santa, assim como nós vimos aqui no livro de Esther, ela representa a preservação do povo de Deus e também o juízo de Deus sobre outros povos. Os amalequitas esperaram durante séculos para receber o juízo de Deus, e finalmente eles receberam o juízo de Deus na época de Saul. Mas ainda restaram alguns amalequitas, porque Saul desobedeceu à ordem de Deus, não matou todos os amalequitas, e ainda pegou o despojo dos amalequitas. Por causa disso nós vimos também que Saul foi destituído do reino. Enfim, os amalequitas estavam sofrendo o juízo de Deus, e por isso Deus manda o seu povo, agora em Esther, matar Amã e os seus descendentes, para riscar esse povo da face da terra. E assim foram diversos povos, mas um povo, desde a criação até os dias de hoje, é um povo que não poderia ser riscado da face da terra, que eram os judeus. Primeiro porque eles eram povo de Deus, e segundo porque da linhagem deles viria Jesus. Outra questão que nós temos que abordar aqui nessa Guerra Santa é o seguinte: o povo podia se juntar aos judeus, ou simplesmente ignorá-los. Os persas aqui, que morreram, esses 175 mil persas que morreram nesses 2 dias de batalha, eles tinham outras opções. Primeiro, alguns deles, o texto vai dizer no capítulo 8, que muitos eram dos povos da terra que se tornaram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Então, primeiro, eles poderiam se converter e se tornarem judeus, era uma opção. E a segunda opção, eles poderiam simplesmente ignorar, falar, não vale a pena entrar nessa luta não, deixa esse povo judeu aí adorar o Deus deles, deixa eles aí tranquilo na terra, eu vou fazer o meu, vou trabalhar, vou cuidar da minha família e vou continuar a minha vida. Então eles poderiam ignorar os judeus e poderiam também se juntar aos judeus. Então esse povo que foi morto, esses 175 mil homens que morreram ao fio da espada, não fizeram nenhuma coisa nem outra, nem se juntaram aos judeus e nem ignoraram os judeus. Pelo contrário, alimentando o ódio no seu coração contra os judeus, esses homens se prepararam durante 11 meses, afiaram as suas espadas, se organizaram, montaram exércitos para destruir os judeus, simplesmente porque eles os odiavam e porque eles queriam pegar o despojo dos judeus, eles queriam os bens dos judeus, eles queriam as casas dos judeus, as ovelhas dos judeus, o dinheiro dos judeus, as plantações dos judeus. Esse povo, além de ganancioso, eles odiavam os judeus. Então, eram povos que não eram inocentes, eram homens que não eram inocentes, pelo contrário, eram homens que odiavam os judeus e que queriam matá-los. Por isso, esses homens, nessa Guerra Santa, eles foram mortos e foram destruídos. Então, não morreram inocentes aqui, meus irmãos. Não morreram inocentes. Esses homens, no fim das contas, receberam o juízo de Deus. Mas também é algo interessante nessa guerra que eu quero falar para vocês e salientar para vocês, é o seguinte: no despojo, os judeus não tocaram. Essa informação, ela passa 3 vezes no capítulo 9. No despojo, os judeus não tocaram. Isso significa o quê? Para os judeus, aquela guerra não era uma guerra com fins lucrativos. Eles não queriam ganhar dinheiro com a guerra. Os judeus não estavam naquela guerra porque eles decidiram guerrear contra os seus inimigos. Eles não queriam tomar as casas dos seus inimigos, eles não queriam tomar o dinheiro dos seus inimigos, eles não queriam a propriedade dos seus inimigos, não. Os judeus estavam simplesmente defendendo a sua própria vida, a vida dos seus filhos, a vida das suas mulheres. Então os judeus, durante 3 partes do capítulo 9, essa informação é trazida. Os judeus
mataram os filhos de Amã, mas não tocaram nos despojos. Os judeus mataram os seus inimigos em Suzã, mas não tocaram nos despojos. Os judeus mataram ao fio da espada 175 mil persas que os odiavam, mas não tocaram nos seus despojos. Os judeus não tinham prazer nessa guerra, e eles não queriam lucrar nessa guerra, meus irmãos. Eles estavam simplesmente defendendo a sua existência. Eles estavam resistindo. Eles seriam aniquilados, eles seriam mortos, eles seriam destruídos. Então, a guerra santa para os judeus aqui é uma guerra de resistência. Eles estavam simplesmente defendendo a sua existência enquanto povo, enquanto nação. Eles não tinham interesses financeiros e lucrativos. Ok, eu expliquei agora para vocês o que significa a Guerra Santa. Mas como que essa Guerra Santa se aplica para a gente nos dias de hoje? O que a gente faz com esses textos nos dias de hoje? A gente ignora? Não é uma opção ignorar, porque isso aqui também é palavra de Deus. O que a gente faz? A gente luta, guerreia contra os nossos inimigos? Bom, a gente vai ver isso agora. E hoje, o que a gente faz com isso? Bom, primeiramente eu queria falar para vocês que os crentes de hoje, do nosso tempo, usam esses textos de Guerra Santa para arrumarem confusão contra aquelas pessoas que pensam diferente deles. Tem muitos crentes dos dias de hoje que acreditam que a Guerra Santa, lá do Antigo Testamento, é uma guerra que ainda precisa ser travada hoje contra os meus inimigos. De que maneira que os crentes fazem isso nos dias de hoje? Basta ver as eleições. As eleições desse ano, meus irmãos, quer dizer, do ano passado, foram colocadas em um patamar de Guerra Santa. Ou você não recebeu algumas postagens e textos que diziam assim: nós, crentes, devemos nos defender contra o mal, contra aquele que foi levantado por Satanás para destruir a nossa existência. Sim, os crentes colocaram as eleições num patamar de Guerra Santa. Isso está certo? Não, meus irmãos, isso está errado. A Guerra Santa que aconteceu lá no Antigo Testamento não pode ser aplicada nos dias de hoje da mesma maneira que era lá no passado. Então eu não posso usar esses textos de Guerra Santa de Israel contra os seus inimigos para atacar as pessoas que pensam diferente de mim. Ou pior, que apenas votam diferente do meu voto. Mas os crentes pegaram esses textos e foram para os montes jejuar e orar, porque eles estavam guerreando contra o inimigo da igreja. Isso é verdade? Aconteceu? Aconteceu. Mas eles aplicaram esses textos de forma errada. Talvez você tenha sido uma dessas pessoas que orou, jejuou, que foi no monte para lutar contra o inimigo da igreja, porque o governo que era oposto a Deus era um governo que iria fechar as igrejas. E estamos aqui em 2023, 9 meses depois, e a igreja não foi fechada. E nós temos a liberdade do nosso culto, e nós estamos cultuando aqui domingo após domingo, e a igreja continua aberta. Então, a interpretação desses irmãos que pegaram os textos da Guerra Santa para dizer que nós tínhamos que lutar contra este inimigo da igreja, foi uma interpretação errada, meus irmãos, e nós temos que reconhecer o erro da igreja ao utilizar esses textos de Guerra Santa para lutar contra esse suposto inimigo da igreja. Outra maneira que os crentes usam esse texto de forma errada é para criar inimizade contra pessoas que professam outra fé. Por exemplo, isso deve ser uma realidade para você. Na minha família, existe uma espécie de rixa entre os evangélicos e os católicos. Eu tive a oportunidade de batizar o meu avô quando ele estava já bem doente. Ele morreu alguns anos atrás de câncer. E ele estava doente. E nesse processo eu pregava para ele, tudo mais, orava por ele, clamava pela cura e pregava para ele. E um determinado dia, eu pregando para ele, perguntei: vô, o senhor quer se batizar? Ele falou: quero. O senhor acredita em Jesus, que ele perdoou os seus pecados? Acredito, eu quero me batizar.
E eu fui lá e batizei o meu avô. Algumas tias e primas minhas ficaram iradas com isso. Você não poderia ter feito isso. Ele é católico. Ele já recebeu o batismo do padre. Ele já recebeu a unção dos enfermos. Então você não poderia ter feito isso. E acabou que houve uma rixa ali na minha família. Existe uma rixa, hoje é um pouco menor. Mas eu fui criado com essa rixa, como se tipo assim, eu não posso me relacionar muito bem com os católicos, porque eles professam uma fé diferente da minha. Isso é uma aplicação errada do texto que fala sobre Guerra Santa. Como se os católicos fossem inimigos dos crentes. E eu vou além, não apenas os católicos. Quantos de nós que estão aqui não tivemos ou ainda temos preconceito contra espíritas, por exemplo? Ou contra o pessoal das religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda. E essa rivalidade que foi alimentada em nós por causa da má interpretação desses textos de Guerra Santa, se tornaram tão grandes que alguns dentre nós, talvez não aqui na nossa igreja, mas alguns dentre os evangélicos, foram capazes e são capazes até hoje de tacar fogo em terreiros de Candomblé e de Umbanda, de passarem em frente centros espíritas e blasfemarem, professarem palavras de condenação sobre esses povos, de não entrarem numa igreja católica porque ali tem santos, de passarem em frente, por exemplo, uma igreja católica, ou na casa da minha avó, por exemplo, tem um altarzinho lá com as santas que ela gosta e tudo mais. Tem crentes na minha família mais radicais que alimentam essa guerra santa até os dias de hoje, que passam por ali e falam em seu coração: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Por uma má interpretação desses textos que falam sobre guerra santa, de textos como esse que nós acabamos de ler aqui em Esther, capítulo 9. Então, essa guerra santa que aconteceu no Antigo Testamento, ela não pode servir para alimentar rivalidade entre nós e os católicos, os espíritas, o pessoal do Candomblé e da Umbanda, ou até mesmo as pessoas que votaram em um governante que a gente pensa que é contra a igreja. Não, isso é uma má aplicação dos textos que falam sobre guerra santa. A guerra santa do Antigo Testamento não pode ser aplicada nos dias de hoje da mesma maneira que era aplicada lá no Antigo Testamento. Por que, Clisman? Por que não pode? Porque, como eu falei para vocês, essa guerra começou em Gênesis capítulo 3, verso 15, na inimizade entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Mas essa guerra, meus irmãos, acabou quando Cristo Jesus derrotou os descendentes da serpente. Quando Cristo, lá na cruz, venceu o pecado e venceu a morte. Quando Cristo despojou, como diz lá em Colossenses, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Cristo já venceu a guerra santa. Cristo venceu na cruz principados, potestades, os inimigos de Deus foram vencidos. Essa vitória na guerra santa já aconteceu. É por isso que eu e você não podemos pegar a guerra santa do Antigo Testamento e pegar textos que falam dos judeus lutando contra os seus inimigos para querer hoje lutar contra os nossos irmãos, para querer hoje lutar e destilar o nosso preconceito e o nosso ódio contra pessoas que professam uma fé diferente da nossa. Nós não podemos. Cristo já venceu a guerra santa. Nós não temos uma guerra santa mais para lutar. E como então que nós podemos aplicar esse texto nos dias de hoje? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que embora a guerra santa já tenha sido vencida por Cristo, que embora a vitória nessa guerra já tenha sido garantida, isso não quer dizer que não haverão batalhas daqui até quando a gente for morar no céu. Batalhas ainda existem. O próprio Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições,
mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, Cristo já venceu a guerra. A vitória já está garantida, mas ainda haverão batalhas. Só que a gente vai lutar essas batalhas sabendo que a vitória já foi conquistada. É diferente. E como que a gente luta essas batalhas hoje, no século 21? O apóstolo Paulo vai deixar muito claro para a gente, quando ele fala que a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra o católico. A nossa luta não é contra o irmão que votou diferente de mim. A nossa luta não é contra o espírita e não é contra o candomblé e nem contra a Umbanda. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas a nossa luta, essas batalhas que a gente vai travar no decorrer da nossa vida, são contra principados, potestades e poderes do ar. O que isso quer dizer? Que é uma luta espiritual, meus irmãos. É uma luta que a gente vai vencer em oração. É uma luta que é contra, não o meu irmão, mas contra mim mesmo, contra o meu pecado, contra a maldade que habita em mim e contra justamente ideologias e principados e potestades e governos desse mundo que operam no âmbito espiritual. Mas não é uma luta que vai gerar uma inimizade entre mim e o meu parente que é católico. Não é uma luta que pode gerar inimizade entre mim e alguém que é espírita. Pelo contrário, eu tenho que ser amigo dessa pessoa. E eu tenho que ser luz para essa pessoa, não julgando ela, não destilando ódio e preconceito contra ela, mas mostrando a luz que é o Espírito, a luz que é Jesus para essa pessoa. Então a gente luta essas batalhas que já foram vencidas, a gente luta no nosso tempo. Já está vencido, mas a gente continua lutando. E essas batalhas a gente luta de forma espiritual, meus irmãos. É com oração, é com vida com Deus, é conhecendo Jesus Cristo, é estudando a palavra dele, que a gente vai lutar primeiramente contra nós mesmos, contra o nosso coração, contra principados e potestades que tentam influenciar a gente a odiar os nossos irmãos. Paulo ainda vai trazer uma forma ainda mais elucidativa de como lutar contra esses principados e potestades e de como vencer essas batalhas. Ele vai dizer o seguinte: não vos conformeis com esse mundo que nós vivemos, mas transformai-vos. Como que a gente vai transformar o mundo? Lutando com espadas, destilando ódio contra o meu irmão, destilando preconceito? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente luta a nossa guerra santa, renovando a nossa mente, meus irmãos. Que louco isso, não? Não é tentando mudar o outro, não é destilando preconceito contra o outro, não é achando que porque o meu colega de trabalho é espírita, que eu sou melhor do que ele, que eu sou mais merecedor do que ele. É mudando a minha mente que eu venço a batalha, a guerra que já foi vencida por Cristo. É mudando a minha mente, é transformando a minha mente que o mundo vai ser transformado. Não é transformando o outro, não é mudando o outro, é mudando a minha mente. Isso é muito louco. Isso é muito louco, porque desconstrói muitas coisas que a gente aprendeu no decorrer da nossa caminhada cristã. A nossa luta não é contra o nosso próximo. Bom, o texto vai dizer que a guerra santa aconteceu lá no capítulo 9, e após terem a vitória garantida, após terem vencido os seus inimigos, vem a festa, vem a celebração, né? E aí eu entro no meu segundo ponto. O primeiro ponto era a guerra santa. O segundo ponto, festas e celebrações. A gente vai ver claramente aí, a partir do verso 17 até o verso 32, uma mudança de cenário. Até o verso 16, eles estão lutando contra os seus inimigos. A partir do verso 17, tem uma mudança. A guerra acaba e agora eles vão celebrar. No verso 17, aconteceu no dia 13 do mês de Adar. E no dia 14, descansaram e fizeram dele um dia de festa e de alegria. Mas os judeus de Suzã se reuniram nos dias 13 e 14 do mês e
descansaram no dia 15 e fizeram dele um dia de festa, um dia de alegria, celebração e festa após a guerra ter sido vencida. Bom, meus irmãos, a gente vai ver aqui no capítulo 9 de Esther, que depois da guerra, depois de terem vencido os seus inimigos, o povo vai celebrar. E a gente vai ver ainda que Esther e Mordecai vão escrever 2 cartas, dizendo que essa festa, que essa celebração, deveria ser celebrada pelas suas gerações até os dias de hoje, que é uma festa que não iria acabar nunca. É uma festa que deveria ser lembrada e celebrada todos os anos, como o dia que Deus livrou o seu povo da morte, como o dia que Deus livrou o seu povo da condenação. Era a festa do Purim. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: esse povo que estava na Pérsia era um povo que conhecia Deus apenas de ouvir falar. Era um povo que ouvia as histórias dos seus antepassados que haviam passado por uma experiência espiritual fantástica. Eles haviam saído do Egito, debaixo das 10 pragas. Eles haviam atravessado o Mar Vermelho. Eles haviam peregrinado no deserto. Eles haviam conquistado a terra prometida. Eles haviam conquistado o maior reino na época de Salomão. Mas esse povo aqui que está vivendo na Pérsia é um povo que não tinha vivido nada disso. Eles só conheciam as grandezas de Deus de ouvir falar. O que esse povo tinha experimentado era exílio, escravidão. Esse povo, muitos deles, haviam vivido na Babilônia e agora estavam no Império Persa. Então era um povo que ainda não havia experimentado o milagre de Deus, que não haviam experimentado a bênção de Deus. Eles só conheciam de ouvir falar, porque os seus antepassados tinham contado para eles histórias. Então, muitos deles só conheciam Deus de ouvir falar. E agora, meus irmãos, com esse livramento que eles experimentaram, eles agora conheciam Deus de fato. Eles viveram na própria pele o livramento do Senhor. Eles viveram na própria pele o milagre de Deus, que colocou uma judia como rainha da Pérsia, que colocou um judeu como o segundo da casa da Pérsia, e que transformou uma situação que parecia impossível, uma condenação que aconteceria, e mudou essa situação, e eles viveram esse livramento, eles viveram e experimentaram o milagre de Deus. Então, o que está acontecendo aqui é que eles estão celebrando uma vitória que eles próprios vivenciaram. Eles celebravam a Páscoa, que representava a libertação, mas eles não tinham vivido a Páscoa, meus irmãos. E eles estão vivenciando e eles vão celebrar a festa. Sim, é a festa da salvação de Deus na casa da Pérsia, o povo que seria destruído, mas que não foi destruído, pelo contrário, eles venceram seus inimigos e agora eles vão celebrar essa salvação que o Senhor proporcionou para eles. Os judeus que viviam na Pérsia agora têm um dia para chamar de seu, têm uma festa para celebrar, uma experiência que eles próprios experimentaram. E para 2 desses judeus ainda tem algo mais profundo. Para Mordecai, não foi apenas uma celebração de uma guerra que eles venceram contra os seus inimigos. Para Esther e para Mordecai, foi também uma renovação espiritual, meus irmãos. Lembre-se que Esther e Mordecai, durante todo o livro, são pessoas que estão escondendo as suas identidades. São pessoas que quase renunciaram à sua fé para experimentarem cargos importantes no governo. Esther trocou de nome. Mordecai falou para Esther que ela tinha que esconder quem ela era para alcançar um cargo importante no Império Persa. Mordecai, por muitas vezes, é um homem que tem o nome de um deus pagão. Não existe nenhum judeu que se chama Mordecai. Cadê o nome dos seus antepassados? Por que você não se chama como os seus antepassados?
Então, são duas pessoas que estavam à beira da apostasia, que estavam à beira de adorar falsos deuses, de se tornarem persas, não apenas de nome, mas também de coração. E esses dois que estavam à beira de perder a sua fé, escondendo a sua identidade, vivendo como se não fossem judeus, esses dois agora celebram a festa da libertação dos judeus. Eles não têm mais vergonha de falar que eram judeus, pelo contrário, eles foram usados por Deus como instrumento para salvar os seus compatriotas, para salvarem o povo de Deus. E agora Mordecai e Ester escrevem cartas para os povos dizendo: celebrem, celebrem porque vocês são povo de Deus, celebrem porque Deus os livrou, celebrem e contem para as próximas gerações o que vocês experimentaram nesse tempo. Vocês conhecem apenas de ouvir falar dos seus antepassados, mas vocês experimentaram a salvação de Deus. Então Ester e Mordecai passaram por uma renovação espiritual. Eles agora conhecem a Deus e eles não têm vergonha de dizer que são povo de Deus. Eles lembram das alianças de Deus. Eles conhecem esse Deus agora. Ok. E o que a gente faz com a festa do Purim? Os judeus, meus irmãos. É uma festa dos judeus, não é uma festa dos cristãos. Mas o nosso domingo é parecido com a festa do Purim. No nosso domingo, nós nos reunimos para celebrar a vitória do nosso Senhor na cruz. No nosso domingo, nós temos um dia para chamar de nosso. Um dia onde nós somos reunidos e nós experimentamos, não dos antepassados que nos falaram, mas de algo que nós vivemos e que o Espírito confirma nos nossos corações, a libertação que nós experimentamos, a salvação que nós experimentamos, uma vitória que foi conquistada por Cristo na cruz, mas que nós vivenciamos nos dias de hoje, que nós experimentamos hoje, que o Espírito confirma no nosso coração hoje, e que nós vimos aqui e continuamos vindo alegres para celebrar domingo após domingo a nossa própria festa, que não é a festa do Purim, que não é a Páscoa, mas que é o dia do Senhor, o dia do domingo, aonde nós celebramos a vitória que foi conquistada na cruz, mas também somos renovados espiritualmente por meio da palavra de Deus. Assim como Ester e Mordecai foram renovados pela experiência que eles atravessaram lá na casa da Pérsia, nós que vivemos na nossa casa da Pérsia, a casa que nós vivemos aqui, o mundo secular, que é muitas vezes hostil, que muitas vezes quer nos calar, que muitas vezes aprova leis que são contrárias à nossa fé, que muitas vezes tentam impor práticas e comportamentos para a gente que são contrários à nossa fé. Nós que vivemos nesse mundo hostil, temos todos os domingos um dia de celebração, um dia de renovação espiritual, um dia para relembrar da aliança de Deus, para relembrar da bondade de Deus, para celebrar a obra de Jesus Cristo, que foi feita também em nós. Nós temos a ceia do Senhor, uma celebração que acontece e que nos lembra da morte e ressurreição de Cristo, que nos lembra que nós travamos batalhas, mas que essas batalhas já estão vencidas. Nosso próprio Purim, meus irmãos, é o nosso domingo. E vou falar para vocês, o dia do domingo, a nossa celebração que acontece semana após semana, é muito melhor do que a festa do Purim. É muito melhor, porque nós vivemos algo que é tão real para nós, que acontece semana após semana, e que nos garante a vitória, não apenas contra a casa da Pérsia, mas a vitória que foi garantida por Cristo contra principados e potestades. Nós saímos daqui domingo após domingo cientes e felizes, porque sabemos que nós podemos vencer as nossas dificuldades no nome de Jesus, porque Cristo já venceu, os nossos inimigos, os nossos pecados já foram vencidos por Cristo. Nós vamos travar as nossas batalhas, mas as nossas batalhas serão travadas com a certeza de que já foram vencidas. Nós somos renovados espiritualmente aqui, domingo após domingo. E após, meus irmãos, a celebração, o texto vai concluir com algo
que vai nos trazer para a realidade. O capítulo 10 do livro de Esther vai falar que depois da festa e depois dos decretos que diziam que eles deveriam celebrar, vai dizer o seguinte: depois disto, o rei Assuero impôs tributo sobre a terra e sobre as terras do mar. O que isso quer? A guerra foi vencida, a gente celebra, mas o texto está dizendo que aqui ainda é a Pérsia. Nós não podemos esperar que esse mundo que vivemos seja o céu, meus irmãos. A gente celebra, a gente sabe que a vitória está garantida, a gente vem aqui domingo após domingo, mas nós ainda somos governados por reis maus, por reis que depois do domingo, na segunda-feira, vai colocar decretos e tributos sobre a gente, vai aprovar leis que aprovam o aborto, vai aprovar leis que são contrárias à nossa fé. Nós ainda estamos vivendo em um mundo hostil. O capítulo 10 de Esther vem nos mostrar que, embora nós tenhamos toda essa celebração e festa, que é o dia do domingo, nós ainda estamos vivendo no exílio. Essa não é a nossa terra. Essa não é a nossa terra do jeito que tem que ser. Nós ainda esperamos a redenção em Jesus Cristo. Nós ainda esperamos que a Pérsia seja transformada na Nova Jerusalém. Nós ainda não estamos na Nova Jerusalém. Nós ainda estamos vivendo no exílio. E o capítulo 10 vai nos trazer de volta para a realidade. Esse imposto nos mostra que, embora Esther e Mordecai tenham conquistado bastante prestígio, quem manda é o rei Assuero. Por melhor que seja a nossa situação, nós ainda temos reis poderosos que não servem a Deus, governando sobre nós. Nós ainda somos estrangeiros em exílio. O livro de Esther, meus irmãos, vai nos mostrar tudo isso que eu preguei para vocês hoje. E que eu preguei para vocês nas outras semanas. Por melhor que seja a nossa situação, nós ainda temos governantes ímpios. Nós ainda estamos em exílio. Mas se tem algo que o livro é sobre um povo, o caminho de volta para Deus. Em escuro, em meio a um mundo pagão, em meio a um mundo, o povo de Deus reencontra de volta para o seu Salvador nesse mundo hostil. Essa talvez seja a mensagem mais importante do livro de Esther, para mim e para você. O mundo hostil que nós vivemos, essa terra estranha, esse exílio que nós estamos vivendo, vai tentar nos fazer esquecer de Deus, vai tentar nos fazer esquecer da nossa fé, das nossas raízes. Mas o livro de Esther está nos mostrando que é possível encontrar o caminho de volta para Deus em uma terra onde as trevas imperam. É possível, meus irmãos. Isso é muito importante para mim e para você. De maneira que eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje. Porque na casa da Pérsia, no mundo secular, tem dias de lamento, tem dias de choro, tem dias de pranto, tem dias de jejum, tem dias de se vestir de pano de saco e de jogar cinzas na cabeça. Mas tem dias também de celebração, tem dias de festa. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas qualquer que seja a fase, é possível encontrar o caminho de volta para Deus. É possível encontrar o caminho de volta para o nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, a gente sempre cita esse texto aqui, tanto eu quanto o pastor William. Nós podemos estar no mais profundo abismo. Se a gente fizer a nossa cama no mais profundo abismo, ali Ele vai estar. Se nós fizermos a nossa cama no mais alto monte, ali também Ele estará.
é sempre possível encontrar o caminho de volta para Deus. Eu falo isso para vocês que estão aqui, para quem nos assiste no YouTube, para quem um dia for assistir essa pregação. Não sei, quando fica no YouTube fica registrada por anos. Não sei o que você está vivendo, mas aonde quer que você esteja, qualquer que seja a situação, você pode estar talvez como Esther e Mordecai no início da história, quase largando a fé. Mas o livro de Esther vai nos lembrar que é possível encontrar o caminho de volta para Deus. Nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão. Mas se o mundo é escuro, Jesus é a luz do mundo que resplandece nas trevas. Se o mundo é escuro, se o mundo é hostil, se o mundo é mau, se nós vivemos na casa da Pérsia, se os governantes estão trazendo impostos e tributos quando nós estamos celebrando, Jesus é a luz do mundo e Ele resplandece nas trevas que nós estamos vivendo e nas trevas que os outros estão vivendo. Por isso, tenha certeza disso. Tenha certeza disso. Aonde quer que estejamos, é possível encontrar o caminho de volta para Deus. Amém? Nós encerramos aqui a série no livro de Esther. Espero que vocês tenham aprendido bastante durante esses domingos. O pastor William volta na sexta-feira, e então no próximo domingo ele estará aqui com a gente, e a gente vai celebrar o nosso Purim no próximo domingo de novo. A gente vai relembrar a obra de Cristo de novo no próximo domingo. A gente vai vir aqui, vai ser renovado espiritualmente de novo no próximo domingo, e a gente vai ser lembrado de novo que é possível encontrar o caminho de volta para Deus. É assim, meus irmãos, a vida na casa da Pérsia é assim, a vida no mundo secular é desse jeito. A gente precisa de estar domingo após domingo sendo relembrados, para a gente não sucumbir. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo livro de Esther, Deus, que foi registrado há tantos anos atrás, mas que ainda hoje, em 2023, nos traz lições, nos ensina, ó Deus, que nós podemos encontrar o caminho de volta para Ti. Ó Deus, nos traz renovo espiritual, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que domingo após domingo nos alimenta. Obrigado, Senhor, porque o Teu Filho Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós, mas Ele nos deixou um dia para que pudéssemos celebrar e relembrar dessa obra que é tão importante para nós. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui, meu Deus, e que vieram aqui no dia de hoje celebrar essa obra tão importante, essa obra que significa tudo para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá forças nesse dia de hoje para continuarmos a nossa caminhada, a nossa jornada nesse exílio que vivemos, nesse mundo secular que nós vivemos, e que sejamos como Esther e Mordecai, Deus, para trazer essa luz, Deus, essa boa notícia para outras pessoas que estão nas trevas, Deus, para outras pessoas que estão, ó Deus, nesse mundo secular e que não conhecem as boas novas. Que o Senhor nos use também como instrumentos para mostrar essa luz, para mostrar essa boa notícia para outras pessoas e que elas sejam alcançadas, porque eles não são os nossos inimigos, eles são os nossos irmãos e que precisam também conhecer a salvação, como o Senhor um dia comunicou a nós. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos dê uma excelente semana, Pai. No nome de Jesus, amém.